Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre 3 filmes que eu assisti por último. São eles O Céu da Meia-Noite, Era Uma Vez um Sonho e Rosa e Momo. O Céu da Meia-Noite é mais um filme de ficção científica que foi lançado na Netflix no fim do ano passado. A história dele é que o planeta, por alguma coisa que aconteceu que não fica claro no filme, mas alguma coisa aconteceu que os habitantes tiveram que sair, deixar a Terra, porque tá quase que impossível continuar vivendo nela. Uma coisa relacionada à radioatividade, alguma coisa assim. Só que o personagem Augustine, que é interpretado pelo George Clooney, ele resolve ficar assim, aqui na Terra. Ele não quer ir pro espaço, não quer ir pra outro lugar, ele quer ficar aqui. Então ele vai ter que viver num local totalmente isolado, porque por causa desse risco de radioatividade, de contaminação. E ele já tem uma doença grave, ele precisa de transfusão de sangue periodicamente, então ele vai ficar nesse local, ele tem tudo que ele precisa, ele tem os equipamentos, ele tem a comida, tudo que vai ajudar ele a sobreviver nessa situação aqui. E paralelamente à rotina dele aqui na Terra, a gente vai ver também a rotina de 5 tripulantes de um satélite, de uma nave, que está numa missão já há um tempo no espaço de encontrar um planeta habitável para os humanos. Então eles saíram da Terra antes dela se encontrar nessa situação radioativa que está, e a missão deles era encontrar esse planeta, um planeta que fosse habitável, e retornar para ela. E pelo que mostra lá num determinado momento, eles conseguiram encontrar um planeta que tem água, que tem o ar é respirável, que tem até plantas, se eu não me engano. Então eles assim, se deram muito bem, né? Tiveram muito sucesso nessa missão. E agora eles estão fazendo o caminho de volta para a Terra. E o Augustine aqui na Terra tá lá na rotina dele normal, de comer e receber transfusão de sangue o tempo todo. E conforme a gente vai vendo a rotina dele, vai mostrando também alguns flashbacks que no primeiro momento você até não entende o que é. Você pensa que dá pra pensar que é alguma coisa que não tem a ver com ele, mas depois você vai entendendo que são as memórias dele. E aí, num belo dia, ele se depara com uma menina escondida embaixo de um balcão lá onde ele tá. E aí ele não pensa duas vezes, ele já vai logo tentar entrar em contato, tentar comunicar essa menina que tá lá perdida pra virem resgatar, só que ele não tem sucesso nisso, ele não consegue entrar em contato com ninguém responde, ninguém retorna. E por causa disso ele vai ter que começar a conviver com ela, e ela vai se encaixando aos poucos na rotina dele. Então o mistério grande do filme é quem que é essa menina, né? O que essa menina tá fazendo lá escondida, e o porquê, né? Por que disso na história, qual vai ser a trama por trás disso. Mas conforme o filme vai acontecendo, a gente vai reparando, se prestar bem atenção nas lembranças dele, a gente vai percebendo, né, o que é. É perceptível, não é algo que fica totalmente no ar. Então o mistério dela vai sendo revelado assim aos poucos, vai sendo incutido o que é, o que pode ser, até que no final é revelado. E aí na busca do Augustine por uma comunicação, um contato com alguém para vir buscar a menina, ele acaba conseguindo uma transmissão lá com o satélite que está na missão espacial lá de encontrar o planeta, mas que já está voltando para a Terra. Então o satélite tem 5 tripulantes, um deles é a Felicity Jones, e é com ela que ele vai fazer essa comunicação toda. Eles vão começar a se comunicar e ela vai avisar que eles estão tendo algum problema na hora de voltar. Então ele vai fazer esse intermédio também. Só que no fim acontece uma coisa lá que vai deixar meio em dúvida se eles vão conseguir voltar pra Terra ou se não vão conseguir. Então, à primeira vista, o filme pode parecer que vai ser assim, uma coisa super espacial, vai tratar o problema do planeta Terra, a radioatividade e a missão espacial, a busca por lugares habitáveis, mas na verdade o filme ele é muito introspectivo. Basicamente, ele vai tratar do drama pessoal do Augustine, tendo apenas como pano de fundo a questão do espaço. Foi legal de assistir, foi interessante ver como eles trataram do drama pessoal dele e como eles utilizaram a questão do planeta para introduzir essa introspecção, esse drama pessoal do Augustine. Foi um filme que eu gostei no final das contas. Era Uma Vez um Sonho é um filme baseado numa história real, então ele é um roteiro adaptado de um livro que foi escrito pela própria pessoa que viveu todo o drama. Vai contar a história de uma família composta pela mãe, que é interpretada pela Amy Adams, os pais dela, e a mãe é interpretada pela Glenn Close, e ela fez uma caracterização toda especial, tá muito boa mesmo. A personagem da Amy Adams tem 2 filhos, um menino e uma menina,
e é a partir do olhar do menino, é a vida do menino que a gente vai descobrir todo o drama. É daqueles filmes assim bem fortes mesmo, com cenas fortes. É muito interessante que mais uma vez foca naquela coisa de traumas, né? Traumas familiares e como que isso pode afetar toda a vida de uma pessoa. Então a gente vai ver a história do personagem JD. Ele estuda na Universidade de Yale, só que a família dele mora em Ohio. Tem um drama lá pessoal com a mãe dele. A mãe dele é viciada em drogas e ela tem vários problemas pessoais. E ele se vê entre o sonho dele de cursar a faculdade, de terminar a faculdade, de ter uma carreira, de virar um advogado grande, e a necessidade de ter que voltar para casa, que é uma coisa que ele não quer fazer, porque traz muitas lembranças mesmo para ele. E conforme surge a necessidade dele de voltar para a cidade de Natal, porque aconteceu essa coisa com a mãe dele, então a irmã dele liga para ele e fala, né, que precisa da presença dele e tudo mais, vai voltando à memória, assim, e vai aparecendo pra gente, né? O filme vai e volta várias vezes no passado. Então o filme ele é praticamente composto das cenas do passado com algumas cenas do presente. Acho que é mais mesmo do passado do que do presente. E aí a gente vai conhecendo mesmo todos os dramas e tudo que aconteceu com cada um dos personagens, com a avó dele, que é interpretada pela Glenn Close, com o avô dele, com a mãe dele, que fez acarretar todos os dramas atuais dele, da irmã dele. Então o filme é essa angústia mesmo de ver, de assistir tudo que acontecia com eles no passado. Tem até a cena que a Glenn Close fala que a família é uma coisa assim, né? Que a família é tudo, que a família é a base de tudo. Então dá aquela coisa, será que ele vai largar tudo mesmo, abrir mão de todos os sonhos dele? Ou vai acontecer alguma coisa, ele vai abandonar a família de vez e cortar os laços? Eu ainda não li nenhuma crítica mesmo falando sobre ele, mas eu vi que, só passada de olho assim, eu vi que alguns lugares não falaram muito bem, deram notas baixas pra eles, mas eu realmente não entendi o porquê disso. Eu acho que criticaram também a atuação da Amy Adams, alguns veículos, algumas mídias, mas eu achei muito bom. E é uma história real, então não pode ter tido uma coisa a mais, né? Uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais que não aconteceu exatamente daquela forma. Mas não foi nada forçação de barra. Tem cenas muito, muito extremas mesmo, muito fortes. E eu não achei que foi forçação de barra em nenhum momento. É muito legal pra refletir mesmo sobre essas coisas. Os limites de cada um, os limites que os pais impõem, os limites que as crianças querem ter. E tem até um momento que o próprio JD, quando ele é criança, mostra lá uma cena que ele grita com a avó e ele fala que ela devia ter posto limite na mãe dele, que agora ela se tornou essa pessoa que é por causa disso, né? Porque ela não pôs limite na mãe. É claro que tem muito mais coisa por trás, não foi só isso, mas é uma questão também que eles trazem à tona. E a atuação deles foi muito boa, a caracterização da Glenn Close tá muito boa, você quase não reconhece ela. Ela que tem todo um porte assim, chique, né, charmoso, ela tá totalmente outra pessoa lá no filme e é bem parecido mesmo com a pessoa real que mostra no final. E ela tá concorrendo ao Globo de Ouro de atriz coadjuvante. E finalmente Rosa e Momo, que é outro filme que tá disponível na Netflix e também tá concorrendo ao Globo de Ouro. Ele é um filme italiano, uma produção italiana. E como personagem principal tem a Sophia Loren, que se vocês não conhecem, deem uma procurada, mas ela é uma grande super atriz italiana, mas que ficou mundialmente conhecida. E o filme vai contar a história dela e de um menino que acaba caindo nos cuidados dela, que é o Momo. Na verdade ele se chama Mohamed, mas ele prefere ser chamado por Momo. Então a personagem da Rosa é uma judia que passou pelos tormentos da Segunda Guerra e dá a entender que ela foi uma prostituta ao longo da vida dela, mas agora ela tem lá a casa dela, um apartamento, e ela costuma abrigar e cuidar de filhos de outras prostitutas que não tem com quem deixar. É o que dá a entender que é o que ela faz agora pra sobreviver. E aí um belo dia surge um médico, que é um amigo dela, um conhecido dela, bate lá na porta dela e pede pra ela cuidar de uma criança, de um menino que tá aos cuidados dele, mas por alguma razão ele não vai conseguir cuidar mais dele, mais por um tempo, e ele também tá à procura de um outro lar pra ele, só que nesse momento ele não consegue mais cuidar e ele pede a ajuda dela pra que ele fique lá na casa dela. Só que ela não quer ficar com o menino porque ele acabou de roubar
umas coisas que ela tava comprando na rua. Ela tava com uma bolsa e acho que era candelabro, algumas coisas assim, que ela até pretendia vender. E ele passou assim correndo por ela, eles não se conheciam. Ele passa correndo por ela e rouba a bolsa dela e leva pra casa. E aí o médico vê, o que tá cuidando dele, e pede pra ele falar quem é. E aí que ele decide levar o menino na casa dela pra pedir desculpa, já que ele conhecia ela, né, sabia quem era. Pede pra ele se desculpar, e aí aproveita lá o ensejo e pergunta se ela não consegue cuidar dele por esse tempo. E a princípio ela nega, porque não quer ficar com ele, porque já tem mais 2 crianças na casa dela, então ela não consegue mais ficar com outro. É claro que o médico oferece dinheiro e ela mesmo assim recusa, fala que não, até que eles chegam lá num acordo que ela aceita e ela fica com o menino. Só que eles não se gostam a princípio, né? Não sei como foi com as outras crianças, mas justamente por causa dessa situação que houve antes dele ter roubado ela, eles não se gostam. Então o começo da relação entre os dois, da convivência entre os dois lá, é bem difícil. E o filme é justamente sobre isso, sobre como vai se desenvolver essa relação dos dois, dessa senhora, a Rosa, e do menino. Ele é bem criança mesmo, assim, deve ter no máximo uns 11, 12 anos. E aí tem também os dramas de cada um, porque ela já é judia, ele, se eu não me engano, é senegalês, então todos eles lá não têm mães, né? Eles perdem os pais por alguma razão. A outra criança que tá com ele é muçulmano, ele também é muçulmano, né? Senegalês muçulmano. Então foca muito nessa coisa, assim, da perda dos pais e do distanciamento por alguma razão, da religião. Tem todas essas subtramas. E eu não consegui não fazer uma relação entre esse filme e a Central do Brasil. Conforme eu ia assistindo, eu fui pensando, esse filme tem um quesinho de Central do Brasil, porque é uma senhora que de repente se vê lá cuidando de um menino que a princípio ela não gosta e ele não gosta dela, então eles não se gostam. E aí as coisas vão acontecendo ao longo do filme, ao longo da vida, vai fazendo com que eles se aproximem, que é praticamente o que acontece lá na Central do Brasil. Então foi um filme legal de assistir também, não é um super filmaço, mas é um drama que é legal de ver. Então vamos às indicações do Globo de Ouro que esses filmes estão concorrendo. O Céu da Meia-Noite está concorrendo a um Globo de Ouro apenas por melhor trilha sonora em filme. Era Uma Vez o Sonho também está concorrendo a um Globo de Ouro por melhor atriz coadjuvante, que é para Glenn Close. E Rosa e Momo também está concorrendo a uma indicação Globo de Ouro por melhor filme em língua estrangeira. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de comentar se você já assistiu algum desses 3 filmes e se vocês acham que eles vão conquistar o prêmio que eles estão concorrendo no Globo de Ouro. Não se esqueçam de curtir também e, de novo, muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Um beijo!